Você sabe quanto de fermento você deve realmente utilizar na sua massa, tanto de pizza quanto de pão? Fica comigo que agora você vai entender melhor. Vamos lá, quando você vai fazer a sua massa de pizza, você vai colocar o fermento nela, fica meio que aquele aleatório, tá? O que você vai fazer normalmente? Bate a massa, segue uma receita que você viu na internet e acha que isso é o suficiente. E aí chega no dia seguinte, a sua massa não fermentou bem, você vai ter que tirar ela, fica aquela correria, coloca ela em cima do forno, tira, tá? Fica uma loucura gigantesca. Por isso que existe essa planilha aqui, que é uma planilha de fermentação. Como que essa planilha vai estar te auxiliando? Ela tem 3 métricas que você vai estar seguindo, 2 métricas na verdade que você vai seguir, principais, e uma outra secundária, então vão dar 3 para você estar trabalhando. Então a primeira métrica que você vai utilizar é saber qual tipo de fermento que eu vou utilizar. É um fermento seco ou fresco, tá? A segunda métrica que você vai estar utilizando é a sua temperatura. Isso, você tem que saber qual que é a sua temperatura ambiente. Para isso você vai precisar de quê? De um termômetro. Compra um termômetro aí, 30, 40 reais, o melhorzinho você vai gastar uns 100 reais, mas você vai precisar de um termômetro para verificar a sua temperatura ambiente, a sua temperatura na cozinha. E a terceira, e uma das mais importantes, é saber quantas horas você tem para poder estar utilizando essa massa. Por exemplo, agora são 11 horas. Se eu for utilizar essa massa amanhã, às 11 horas também, eu tenho 24 horas. E aí a minha temperatura ambiente aqui está em torno de 20 graus. Vou te ensinar aqui, mas você vai lá no curso Pizza Lovers, você vai acessar e aí você vai ter essa mesma planilha aqui que eu tô com ela impressa. Você vai achar aqui, ó, 20 horas. Achou 20 horas, aí você vai procurar 24 horas. Você acha o 20 graus, corrigindo, tá? Que é a temperatura ambiente. E aí você vai tentar achar 24 horas, tá? Aí o mais próximo que eu tenho aqui, ó, é 21 ou 27 horas para a temperatura de 20 graus, tá? Eu posso subir a temperatura ou posso baixar a temperatura. Mas com 20 graus eu vou ter 21 horas. Então a gente vai trabalhar com 21 horas, tá? Então aqui, ó, nessa coluna do lado esquerdo, eu tenho uma temperatura. Na do lado direito, eu tenho a quantidade de horas. Aí eu vou subir aqui, ó, em 21 horas, que é a quantidade de horas mais próxima, e vou até lá em cima na coluna. Aí ela vai me dizer quanto que eu vou colocar de fermento. Então se eu fosse fazer uma massa hoje, iria dar 0,032% de fermento biológico, tá? O seco. Se fosse por fresco, iria dar 0,100%, tá? Então, essa é uma métrica que funciona muito bem para você estar trabalhando e que te dá uma precisão muito boa com os tempos de fermentação, tá? Eu já testei essa planilha várias vezes, meus alunos já testaram em condições diferentes, com farinhas diferentes. Então, é uma planilha que funciona muito bem, tá? Hoje em dia essa planilha é uma planilha que com meus alunos está rodando em praticamente todo o Brasil e em alguns lugares fora do Brasil, tá? E em todas as situações funcionaram muito bem, tá? Então, é isso que eu tenho para falar para você. Você vai fazer uma massa, não faz ela no aleatório. Tem uma planilha, tem uma métrica para você estar seguindo. Ah, quanto que eu tenho que colocar de fermento? Depende. Depende da temperatura, depende de quanto tempo você precisa. Depende de alguns fatores que são extremamente importantes. Não existe essa. O máximo que eu posso colocar é 1 grama. Não existe isso. O mínimo que eu posso colocar é meio grama. Também não existe, tá? Por exemplo, industrialmente falando, que é aonde eu dou mais consultorias, para indústrias, tá? Padarias e pizzarias grandes. Como que eu vou falar hoje, por exemplo, eu vou dar uma consultoria para uma fábrica de pão. E eles precisam de um pão que fermenta em 5 horas. Esse pão do congelamento,
em 5 horas ele tem que descongelar tal temperatura e aí ele vai estar assando em 5 horas. Como que eu vou fazer isso? Através de uma planilha. Não tem como eu ficar testando incansavelmente. Então essa é uma planilha industrial e que você, no seu dia a dia, você vai estar utilizando ela e ela vai facilitar muito a sua vida, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje sobre entender a fermentação. Essa planilha aqui, ela está disponível no meu Instagram. Você entra no link da bio, acessa o curso Pizza Lovers e você vai estar acessando essa planilha, como também videoaulas gravadas, tá? São aulas incríveis, é um conteúdo muito bom, tem receitas lá. Lembrando que as receitas elas sempre vão te pedir para analisar a quantidade de fermento dentro da planilha. Então, você sabe que a planilha é essa aqui. E aí, em uma próxima aula, eu vou estar trazendo para vocês também o TB. O que é o TB? O TB está totalmente ligado com isso aqui. O TB é a temperatura de batimento, mas fica para a nossa próxima aula. Fechou? Quero agradecer a vocês que ficaram até aqui. Até uma próxima aula. Beijo no coração e tchau, tchau.